Meus queridos irmãos, pastor Mobel. E hoje eu quero falar sobre um assunto de extrema importância. Se você nunca me ouviu, ou se você já me ouviu, talvez este é o vídeo que eu estou fazendo com maior cuidado. Depois de orar, pedir orientação divina e de o Senhor tocar no meu coração. Não vou falar outra coisa que não seja a palavra. Então, se alguém se ofender, eu espero que essa pessoa entenda que eu não quero atacar pessoalmente ninguém. Não, meu desejo é falar somente a palavra de Deus. Mas às vezes, ao falarmos a palavra de Deus, nós tocamos no interesse financeiro de alguém. E aí a pessoa fica irritada. Ou os seguidores dele ficam irritados. E então nasce descontentamento. Mas o meu interesse não é esse. Em absoluto, o meu interesse está em Deus, está na sua palavra, e não trazer descontentamento na casa de Deus. Embora as pessoas que estão, como se diz, se sentindo um pouco ofendidas, elas não estão na casa de Deus, elas estão roubando do povo. Para ser bem claro, né? Enganando o povo. São charlatões. Pessoas têm me cobrado assim, com muita insistência. Por que no Brasil eu não cito o nome desses charlatões do Evangelho? Por que eu não cito o nome? Eu não quero trazer mais contenda, aonde já existe tanta contenda. Mas, num certo sentido, as pessoas têm uma certa razão, porque o povo está sendo roubado, vilipendiado, e ninguém diz nada. Eu vou ler na palavra do Senhor, e depois espero que Deus me dê a unção necessária para falar aquilo que devo falar. O assunto está em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, que diz: o final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Acontece que a mesma palavra diz que no final dos tempos o povo ia ter comichão nos ouvidos, não querem ouvir determinadas coisas. Eles não querem ouvir. Está aqui. Mas nós vamos para a palavra. Quem fala a igreja é o Espírito Santo, não é o homem. Pelo homem falar e falar é que nós estamos vivendo essas balbúrdias, gente vendendo cimento ungido, areia ungida, sabonete ungido, chave no céu, terreno no céu, pente abençoado que custa 50 centavos para ele, mas ele vende por R$50. E o povo, no desespero de ter alguma coisa, dá o dinheiro. Mal orientados, sem ter um mentor que diga: não ouça estes vigaristas. Agora, hoje, talvez eu venha citar o nome, pelo menos, de uma pessoa, e que eu vou ter que citar. Os 3 capítulos mais questionados do Velho Testamento é exatamente os primeiros 3 capítulos de Gênesis.
E no Novo Testamento, o mais questionado é os últimos 3 capítulos também. Então nós vamos dar uma pincelada. Moisés, ele não estava na criação do mundo. Não, ele não estava. Mas ele viu. Ele viu através de revelação, porque Deus falava com ele assim, de cara a cara. É o que a Bíblia diz. Então Moisés, nas suas orações, nos seus escritos, Deus mostrou para ele como fez o mundo. Explicou para ele em detalhes. E Moisés foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ver o Espírito Santo. Que Paulo diz que tudo tem corpo. Você entende? Germes têm corpo. Vírus têm corpos. Tudo tem corpo. E o Espírito Santo também tem corpo. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo não tem corpo. Já me disseram. E no passado, por serem meus professores, eu fiquei calado. Mas o Espírito Santo tem corpo. Vamos para a palavra do Senhor. O Espírito Santo foi visto por Moisés quando ele estava sobre as águas. Como ele poderia dizer que o Espírito se movia sobre as águas se ele não viu? Ele viu. E este ser no original, se você estudar, você vai notar que ele faz sombra. E se faz sombra é porque tem corpo. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, no batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea, em forma de uma pomba. Está na palavra. Então, apareceu, tem corpo. Mas o assunto que eu quero falar não é sobre isso. É só uma pincelada para despertar a nossa mente que aquilo que nós estamos estudando por anos e anos, muitas vezes é completamente errado. Tem gente que não quer nada com Bíblia, só quer receber o salário dele. O tempo se passou, Moisés escreveu 5 livros, foram livros importantíssimos para Israel e não para a igreja. Hoje eles vão pegar coisa no Velho Testamento e aplicar dentro da igreja, que não há como monitorar, não há como pesquisar em mais profundidade, porque aquilo era somente para os judeus. Então eles pegam o dinheiro também e deixam o povo aí no hora veja, né? Mas o Velho Testamento era para os judeus, não é para a igreja. Nenhum profeta viu a igreja. Nenhum viu a igreja. Nenhum falou sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. Enoque, que citou talvez para mim um dos versículos mais lindos que tem em toda a literatura do mundo e da Bíblia, é aquele versículo que diz: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Não pode haver nada mais lindo do que isto. Ele viu. Mas vamos caminhando. Há uns tempos atrás, uma senhora jovem comprou um par de botas, caríssimo, segundo ela, né? De couro de uma cobra, não sei o que é. E a história é para pisar o Satanás, o demônio, você entende? É como se diz: cada um fala daquilo que está no seu coração. E a Bíblia diz que o tolo fala da sua tolice.
Então nós vamos para a Bíblia. O assunto pés na Bíblia, pés, está em torno de 256 vezes. 256 vezes. Você não pode comentar um vídeo desse se você não ler a palavra. A Bíblia diz que um povo caminhando pelo deserto, as suas sandálias não se gastaram. Imagine, nós encontramos Jesus com as suas sandálias, os apóstolos com as suas sandálias rotas. Paulo, a última viagem de Paulo foi 1.300 quilômetros de pé, de sandálias. Mas hoje nós temos uma geração de maracutaia, de pregadores do diabo, que querem justificar a tomada de dinheiro do povo. Então, disse esta moça que ela comprou esta bota nesse preço, que era para pisar o demônio não sei aonde, por aí. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos dá poder para pisar escorpiões, serpentes, Ele não mandou comprar nenhuma botina especial de cobre, coisas assim. Não, ele não falou isso. Porque hoje está uma moda de grandes mentiras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei no aeroporto Tom Jobim, que era o aeroporto do Galeão. Trabalhei no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro. Eu conheço um pouquinho de avião. Eu conheço um pouquinho, trabalhei lá. Então, os aviões variam muito de preço. Aqueles mais simples, monomotor, bimotor, aviões de turbinas. E às vezes um avião de turbina que parece um avião muito caro, ele custa 5 milhões de dólares. Mas ele parece uma aeronave muito cara, mas é 5 milhões. Que o que é caro no avião não é o avião em si, é a manutenção dele. Vocês entendem? A manutenção do avião é que é caro. Custa 800 vezes mais ter um avião e usar ele do que andar em aviões regulares. Então a pessoa compra um avião, digamos, por 3 milhões de dólares e diz que pagou 50 milhões. Aí o povo, ele comprou um avião de 50 milhões. Mas o povo não sabe. Aquele avião não custou 50 milhões. Ele faz aquilo para ser exaltado perante o povo. Ele é mentiroso. Mas o povo não sabe o preço do avião. Agora eu tenho um pouco de noção. Eu vou em aeroportos. Meu filho já andou voando por aí. E eu, se eu puder, com a ajuda de Deus, eu quero ver se tiro o meu brevet de piloto. Então, eu ando nos aeroportos. Estes aviões não são tão caros. Que o que é caro não é o avião em si, mas sim a manutenção dele. Então, agora está na moda. Eu outro dia vi um pregador desses saco de lixo, Deus que me perdoe. Perante o povo, ele disse assim: estão vendo esse anel aqui? Paguei nesse anel 40 mil dólares. Estão vendo este anel aqui? Aí mostrou a mão direita. Este eu paguei 60 mil dólares. Sabe o que eu digo? Mentira! Sabe por quê? Porque a distância você não consegue perceber
um anel de 40 mil dólares de um anel de 40 dólares. Na distância você não consegue ver. E mesmo tem anéis que são tão bem feitos, de cópias, que não valem nada. Mas só um profissional de altíssimo nível é que olha e sabe detectar uma imitação de um anel de verdade. Então eles dizem 40 milhões aqui, 40 mil dólares aqui, 60 mil dólares aqui. Tudo mentira! Para se promoverem às costas do nosso povo incauto que não sabe. E aí bota de não sei quantos mil reais, avião de não sei quantos mil reais, e mansões disso, daquilo, que tudo é exacerbado e tudo é aumentadíssimo. Na Bíblia, tendo 256 casos de pés e sapatos, falta argumento para a pessoa pregar sobre os pés, que o Espírito Santo usa a palavra. O Espírito Santo, ele usa a palavra. Agora, o homem, a mulher, o tolo, fala daquilo que lhe convém. Esta é a razão que Deus não está se comunicando com a igreja. Porque tudo que o Espírito Santo diz está aqui. Não está num outro livro. Agora eles estão numa campanha diabólica de desmoralizar a Bíblia. Que pessoas nascem gay, que Jesus vai dar riquezas na reta final para a igreja. Jesus não vai dar nada para a igreja em riquezas. Isso é mentira! Se ele vai dar, por que a pessoa fica na televisão pedindo dinheiro para mim e para você? Ué, peça para Deus. Deus é o ouro da prata e do ouro, das pedras preciosas. Peça para ele então. Mas ele não te dá coisa nenhuma, você vem pedir de mim, né? Que já sou um necessitado, né? Esse pessoal me faz rir. Dessas minhas longas viagens, que eu viajo sempre dirigindo, né? E às vezes eu choro, às vezes dou risada, da malandragem deles. Vocês vão me perdoar o meu verbo. É mesmo que mandar o cabrito vigiar a horta. Ele vai entrar lá, vai comer tudo. É mesmo que mandar a raposa, pedir para a raposa cuidar do galinheiro. Ela vai lá e vai fazer um destroço no galinheiro. É mesmo que amarrar o cachorro com linguiça. Mas esse pessoal toma posse do incauto. Eu vi uma mãe outro dia reclamando muitíssimo que venderam para ela, para o filho dela, a chave no céu, a chave do céu. Uma chave que não vale R$1. E ele chegou a tomar dinheiro emprestado na Caixa Econômica, no banco, para poder dar o dinheiro para o pastor, que eu digo isso é um filho do diabo. Há muitos anos atrás, eu vou repetir, eu estava na igreja de Santa Maria Madalena, na frente da igreja, disse para minha esposa, isso deve fazer uns 35 anos, 37 anos, uma quadrilha tomou a igreja de assalto. E agora você vê igrejas com arma de grosso calibre, pastores com carro blindado. Mas o carro blindado por quê? Pregando em redoma de vidro para não ser atingido por balas. Tudo maracutaia. Eu te pergunto, Jesus não andava no meio do povo?
Andava. Para mim, pastor que não anda no meio do povo, ele não é pastor. Pastor que você quer falar com ele e não consegue falar. Não consegue. Porque ele tem que estar no Rotary Club, ele tem que estar aí e tem que estar com o prefeito. E as ovelhas que te sustentam? E as ovelhas? Eu fui membro de uma igreja aqui por 10 anos, Assembleia de Deus. A igreja era muito boa mesmo. Eu digo muito boa, porque visto o culto terminava, eu não tinha visto que tinha terminado. Estava sob forte emoção. Mas o pastor envelheceu e passou a igreja para o genro. E o genro me conhecia esses 10 anos. E um dia ele me encontrou lá fora e eu fui conversar com ele. Porque eu estudei jornalismo, eu não sou uma criança, não. Não cheguei a essa idade para ser ridicularizado. Eu falei com ele 10 segundos e ele olhou o relógio. 10 segundos. E se ele tivesse que ficar comigo 10 minutos? Sabe que ele falou? Eu tenho que ir. Tudo bem. Ele foi embora e eu nunca mais voltei na igreja. Porque eu preciso estar numa igreja que eu sou ovelha. E tem um pastor para cuidar da minha alma. Que eu não quero ir para o inferno. Vocês entendem? Ou vocês pensam que todo pastor está se salvando? Não. A coisa está muito difícil. A coisa está muito negra. A coisa está esquentando muito para a perdição eterna daqueles que já conheceram a palavra. Então, este negócio de comprar botas para pisar o Satanás, o demônio, isso é tudo conversa fiada. Porque a Bíblia diz totalmente diferente, calçados com a preparação do Evangelho. Mas é para justificar e compra uma bota que eu acho que nem custou todo aquele dinheiro. Vocês entendem? São os mentirosos, esse povo não presta. E tomaram a igreja e estão aí. E outras coisas mais vêm acontecendo e eles falam à igreja quando eles não deviam falar. Deixe o Espírito Santo falar à igreja. Vocês pensam que eu assisto um culto numa igreja que eu sei que o Espírito Santo não vai falar? Não, eu não assisto o culto. Não vou perder meu tempo. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo e é através da palavra que o Espírito Santo fala. Se você está numa igreja que o pastor repete, não é o Espírito Santo que está falando. Entrou na eternidade um obreiro que trabalhou no Brasil muitos anos e se tornou muito famoso. Mas ele repetia que era uma tristeza, né? Não era brinquedo mesmo, ele repetia que a gente já sabia o que ele ia pregar de antemão. É horrível quando a pessoa, a única coisa que ele tem que fazer é orar, jejuar, ler a palavra e ir para o púlpito e deixar o Espírito Santo falar à igreja. E aí eles ficam assim, não, tem que ter uma mensagem de fogo. Mensagem de fogo para quê? Não. Eu quando vou pregar, eu não tenho nenhuma preocupação que alguém dê um glória a Deus ou um aleluia. Não. Porque esses glória a Deus e aleluia, na verdade, quase que na sua totalidade, é para o ego do pregador. Para ele dizer que botou fogo na igreja. Depois ele sai assim, botei fogo na igreja, botei fogo. Não, é o Espírito Santo que tem que falar para a igreja. E não eu. O Espírito Santo. Você entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse repeteco, esses papagaios no púlpito, esses animadores de auditório, isso é uma tristeza
que vem acabando com a igreja, e o povo não ouve mais a voz do Espírito Santo. Eles pensam que para ouvir a voz do Espírito Santo tem que ir para o monte. Fazer o que no monte, meu amado? Fique na igreja e o Senhor te abençoará. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que tenha misericórdia de todos nós. E quando esses pregadores aparecerem falando que pagaram tanto por um anel, tanto por uma bota, tanto por um avião, não preste atenção neles. São os mentirosos. Você viu o que eu falei? Eu conheço eles há 40 anos, 50 anos, 60 anos. O máximo que eles sabem fazer é produzir mentiras. Mas a palavra, aqui está a verdade. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.